No século XX, surgem em todo o Brasil as escolas de aprendizes artífices, cumprindo um decreto de 1909 do então presidente Nilo Peçanha. Por uma observação das atividades sociais desenvolvidas na Europa, as escolas se iniciaram com o aproveitamento de todo o trabalho social implantado na Europa e, tanto quanto possível, o presidente conseguiu trazer para o Brasil. A Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe foi inaugurada somente em 1911, inicialmente situada na Rua Lagarto, esquina com Maruim, permanecendo ali até 1963. Os cursos de aprendizes naquela época permitiam que a pessoa, o aluno, experimentasse as diversas atividades industriais que se desenvolviam aqui em Aracaju, mas se desenvolviam também em todo o Brasil. No começo havia apenas os cursos de primário e de desenho, de ferraria e mecânica, alfaiataria e marcenaria. O corpo docente contava apenas com 7 professores. Uma delas era Leida Regis, professora marcante para a escola. Em 1935, foi implantado o serviço médico na EAA Sergipe, tendo como primeiro médico o Dr. Oscar Batista do Nascimento. E no início dos anos 40, foi contratado o primeiro dentista da escola, o Dr. João Simões dos Reis. Então, naquela época, a gente já trabalhava com atendimento ao aluno, né? O aluno era atendido pelo médico, recebia a medicação, orientação, tratando do dentista. Recebia também o tratamento dentário, a profilaxia e os cuidados, aprendia os cuidados, como tratar da sua dentição. A primeira grande transformação veio em 1937. Instituiu-se a Divisão do Ensino Industrial, já subordinada ao MEC. Assim, em 1942, promulgou-se a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Desse modo, as escolas de aprendizes transformaram-se em liceus. O Liceu de Aracaju passou a denominar-se Escola Industrial de Aracaju, EIA. Fundador dessa escola aqui, o engenheiro Pedro Braz, que em 1947, dia 1º de novembro, ele tomou posse na antiga Escola Industrial de Aracaju, situado na Rua de Lagarto com Maruim. Hoje faz parte da Universidade Federal do Sergipe. Na gestão do engenheiro Pedro Braz, foi criado o hino da Escola Industrial de Aracaju, como também o primeiro grêmio estudantil, denominado Francisco Travassos. Foram implantados ainda novos cursos de instalações elétricas e tornearia, em seguida os de fundição, alvenaria e revestimento. Ele era um idealista e então achou que a escola lá da Rua do Lagarto não seria suficiente para conter a população que procurava muito. Outro ponto marcante desse período foi a instalação e funcionamento da Rádio Escola Industrial, em 1958. A rádio surgiu na década de 60. Como naquela época a escola não tinha laboratório de eletrônica, foi construído totalmente no laboratório de instalações elétricas e telecomunicações, dirigido na época pelo professor Aldo Manúcio Rodrigues Santos. Trabalhamos muito construindo transformadores, bobinas, até o próprio móvel que funcionou, o gabinete da rádio, foi construído na Escola Técnica, na época a Escola Industrial. O projeto da rádio, projeto eletrônico, foi desenvolvido pelo professor Aldo Manúcio Rodrigues Santos e teve como desenhista o professor que ainda hoje existe, Tito, que é Francisco Biana Filho. A Rádio Escola fazia muita coisa, transmitia futebol, como eu participei muitas vezes, transmissão de futebol, transmissões de eventos, como nós fizemos transmissão de evento de igrejas, não só religiosa, como batista também. E além de mais, era o laboratório para quem queria começar, não só na área técnica, como na área de radialista. Na época, passaram pela Rádio Escola, não só alunos como interessados, entre eles Eugênio de Jesus, que já era funcionário da casa,
George Leite, que era aluno, Xavier de Almeida, que trabalhava na mecânica geral, Genoval Pacheco, Gilson Hollenberg, que era da tipografia e passou a ser um grande radialista, já falecido, o radialista Jário Alves de Almeida, que ainda hoje trabalha na Rádio Cultura, pertenceu ao quadro da Rádio Escola. No dia 3 de setembro de 1965, foi oficializada a criação da Escola Técnica Federal de Sergipe. A nova escola passaria do ginásio industrial para o nível médio, oferecendo cursos técnicos extraordinários, tanto para os alunos da casa como para os alunos de outros colégios, além dos operários das indústrias locais. A partir do final da década de 1960, a escola é administrada pelo professor Irineu Martins, que promoveu a construção do Auditório Engenheiro Pedro Brás, em 1971. Neste auditório ainda ocorrem os eventos mais importantes, tanto no âmbito acadêmico quanto artístico. Estávamos começando, o Brasil todo, a desenvolver a Lei 5692, que falava que todo aluno do segundo grau deveria ter terminalidade. Isto é, quando terminasse o segundo grau, ele teria que ter uma profissão. Quem sabia fazer isso muito bem? Escola técnica. Então a escola foi parceira do Estado e foi parceira de algumas escolas particulares. Os alunos eram absolutamente integrados na escola, participavam de tudo. Foi uma época em que a escola tinha curso de teatro, curso de cinema. Os nossos alunos foram premiados no Festival de São Cristóvão com o filme que fizeram curta. Tinha curso de dança. Tinha uma série de promoções feitas pelo Centro Cívico na área cultural e a escola teve uma experiência de Assembleia Geral na época de ditadura. Os alunos tinham, dentro do horário deles, um horário de orientação educacional. E esse pessoal preparava os alunos para escolher seus líderes e vice-líderes para, na Assembleia Geral, dizerem quais os seus problemas. A única restrição é que não se poderia falar o nome do professor. Podia dizer que era professor de matemática, de tal turma, mas não poderia, em hipótese alguma, falar o nome do professor. Em 1987, aconteceu a primeira eleição para diretor pós-regime militar. A escola elegeu uma lista com 3 candidatos a diretores. E o escolhido foi o professor José Alberto Pereira Barreto. Organizamos com a associação, com o Conselho Técnico Consultivo, uma eleição que permitisse à comunidade escolher o seu diretor para o próximo mandato. Nos anos de 1991 a 1995, a escola passou por outras transformações. Ela foi totalmente informatizada com o funcionamento do Laboratório de Informática Educativa. Ocorreu a interiorização da educação tecnológica com a inauguração da unidade de Lagarto, em 1994. Após eleições diretas no Cefet Sergipe, foi empossado como diretor-geral o professor do curso de eletrônica, Juarez Vrubel. Na sua gestão, aconteceu o processo de infetização da educação tecnológica em todo o Brasil. Os centros federais passaram a ser institutos de educação tecnológica, uma rede de ensino profissional ampliada nacionalmente, que oferece diversas modalidades de cursos, do ensino básico ao doutorado em tecnologia. Em 29 de dezembro de 2008, houve uma formatação da educação profissional do Brasil, a partir da integração de Cefets e escolas agrotécnicas federais, criando os institutos federais a exemplo de Sergipe. Hoje, o Instituto Federal de Sergipe é formado pelos 6 campi: Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Itabaiana e Nossa Senhora da Glória, regidos pela reitoria. Instituto Federal. 100 anos de educação profissional e tecnológica no Brasil.